Vocês me pediram muito um vídeo com spoilers da terceira temporada, então eu vou trazer aqui pra vocês o que vai acontecer e algumas novidades que já foram confirmadas pra gente sobre essa próxima temporada. Então, se você não quer tomar spoiler, calma aí, eu vou começar falando o que o Rafa falou pra gente, não é spoiler, é só comentando as novidades dessa próxima temporada. E depois eu vou avisar quando eu for começar a falar ali dos spoilers. Fala Bozoca, eu sou o Ellison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente tá falando muito sobre a Roda do Tempo, então se você gosta dessa série, já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, me acompanhar nas minhas redes, porque eu tô criando conteúdos específicos mais curtos ali, falando sobre cada personagem, sobre situações, sobre tudo ali a mais da Roda do Tempo. Então me acompanha por lá também para você ficar por dentro de tudo. E se você não gosta ainda da Roda do Tempo, não acompanha, já convido você a se inscrever também, porque a gente vai falar ali de outras séries. Vamos lá! O Raf, ele é showrunner da série, tem aí uma grande importância, participa aí de todo o processo de produção, é um grande nome e muito forte aí na produção, na equipe de toda a execução da série. E aí ele deu uma entrevista recentemente, onde ele comentou sobre algumas coisas que a gente vai ver aí na terceira temporada. Ele começou dizendo na entrevista que a primeira temporada ela foi uma temporada focada ali mais na Moraine, a segunda temporada ela foi uma temporada em que ela focou mais na Egwene e na Nynaeve. Eu não sei onde ele viu que foi focada na Nynaeve, porque eu acho que ele sonhou. A Nynaeve ela não brilhou nessa temporada, meu Deus. O que me deixa muito preocupado ali na terceira temporada, mas vamos ver. E aí ele falou que a terceira temporada ela vai ser uma temporada focada no Range e no Perrin. Finalmente a gente vai ter aí uma temporada que vai focar no dragão renascido. Possa ser que agora o dragão ele finalmente renasça, ele finalmente acorde, porque até o momento o Range estava dormindo, ele não fez basicamente nada. E eu gostei muito porque a gente vai ver mais do Perrin. É um personagem que eu acho ele muito interessante, ele tem muitas camadas e que precisa de um aprofundamento um pouco maior, ele precisa se mostrar. Eu sei que muita gente acha o personagem chato, mas, gente, ele não é, ele é um personagem muito bom mesmo. Não sei por que vocês acham ele chato, mas vai ser muito interessante. A gente vê aí que vai ter um investimento maior aí nessa terceira temporada, eu espero muito, inclusive. Nós vamos voltar a Dois Rios, que aí, pelo que a gente pode ver, tá bem mais bonito, bem mais preparado, uma coisa bem mais evoluída. E vai ser muito importante aí pra dentro da história, muito bacana, tudo que vai acontecer em Dois Rios. Nós também vamos ver novas cidades como Hildean, que é a cidade secreta ali dos Aiel, e também vamos conhecer uma cidade totalmente diferente, que é Tanchico, uma cidade tropical, e que vai ter um momento super importante, um embate muito interessante nessa terceira temporada. Falando nos Aiels, a gente vai finalmente conhecer um pouco mais desse povo, que é muito cheio de tradições, que tem uma cultura de honra muito grande, é muito importante e que a partir de agora ele vai estar cada vez mais presente dentro de toda a história. Outra coisa que ele confirmou e que eu fiquei muito feliz foi que a gente vai ver mais sobre o mundo dos sonhos, que é um mundo muito interessante, um mundo gigante a ser explorado, e também vamos conhecer e ver os andarilhos dos sonhos, que é muito bacana. E muita gente vai ficar feliz porque tem aí alguns personagens que são andarilhos dos sonhos, já adianto pra vocês. Vamos ver o Povo do Mar, que é um povo assim que eu tava muito curioso pra gente poder ver, pra gente conhecer mais sobre eles, porque é muito bacana a forma de canalização deles, eles são muito interessantes e eu acho que eles vão agregar muito aí na história. Já estou muito curioso para ver eles aparecendo e eles canalizando, enfim. A gente viu também no final da segunda temporada que a gente tem os Novos Abandonados chegando aí para abalar nessa terceira temporada. Inclusive o Rafa, ele falou que tem um dos Abandonados que não apareceu ainda pra gente, que ele já está em processo de gravação, tá ali no set das filmagens, e que ele pode sim causar muito aí nessa próxima temporada, o que me leva a acreditar muito que seja o Samael, já que no quarto livro ele começa já tocando ali o terror com grandes aparições, um caos total, e sendo bem marcante já no começo. Quando vai sair a terceira temporada? O Rafa ele comentou algumas coisas pra gente que dá pra gente pensar ali, teorizar mais ou menos quando vai sair a próxima temporada. Ele comentou que a série ela não foi abalada não foi tão abalada, na verdade, pelas greves dos roteiristas e dos atores. Isso porque os roteiros eles já estavam prontos e os atores eles têm um contrato por fora do SAG. Então isso não emplacou tanto assim, não atrasou tanto as gravações. Inclusive alguns sites estrangeiros estavam até comentando que já tinham sido gravados ali pelo menos a metade. Então acredito que já devem estar
ali perto dos finalmente, talvez. Mas eu não acho que a gente vai ter Roda do Tempo no próximo ano. Isso porque no próximo ano a gente tem uma nova temporada de Anéis do Poder, que assim é o carro-chefe aí da Amazon Prime, é a grande aposta dela. Então eu não acredito que a Prime vai colocar a Roda do Tempo ali junto com Anéis do Poder para que ele possa deixar toda a atenção ali de todo mundo focada ali somente para Anéis do Poder. Inclusive é algo que me deixa um pouco revoltado. Eu queria muito que a Amazon investisse pelo menos 50% do valor que ela investe em Anéis do Poder lá em Roda do Tempo, principalmente nas ações de marketing, porque aí eu tinha certeza que a Roda do Tempo ela ia bombar sim, ia se tornar uma das maiores séries de fantasia de toda a história, porque tem história para isso, e iria ser aí de fato o grande carro-chefe da Amazon. Mas assim, né, vamos esperar que a Amazon abra ali os olhos e finalmente invista mais na Roda do Tempo, ou sei lá, coloque as duas aí para bombar, porque eu preciso muito que essa série ela bombe. Eu não tive ainda a 4ª temporada confirmada e eu preciso que seja confirmada. A partir de agora, eu já aviso a você que eu não me responsabilizo pelos spoilers que você vai tomar aqui. Então, se você não quer ver, pula aqui o vídeo, sai do vídeo, vai assistir meus outros vídeos. E vamos falar então do que vai acontecer nessa próxima temporada. Inicialmente, a gente deve ver todos os nossos heróis ali juntos, reunidos, felizes, todo mundo junto lá em Pedra de Terra. Mas isso não vai durar por muito tempo, porque os nossos personagens principais eles vão começar a cada um tomar o seu rumo diferente. A gente viu que o Randy finalmente se declarou aí como o dragão renascido para todo mundo já sabe, todo mundo vai falar a partir de agora. E nessa próxima temporada a gente vai ver os nossos heróis eles tendo uma maturidade de forma diferente. Eles vão parar de lutar ali contra o destino deles e vão começar a abraçar quem eles realmente são, vão começar a abraçar o destino de cada um deles e entender a importância de cada um deles para dentro da roda. Então a gente vai ver personagens assim, com amadurecimento diferente, comportamentos diferentes. O próprio Randy, por exemplo, a gente vai ver ele mais centrado nele mesmo, com certo receio a partir de agora, porque ele é o dragão renascido, ele vai começar a perceber que algumas pessoas vão começar a se aproximar dele simplesmente por interesse. Até mesmo com os colegas dele de Dois Rios, a gente vai ver o temperamento, o comportamento dele um pouco diferente de como ele era. E como essa próxima temporada vai ser assim focada mais nele, então acredito que a gente vai ver um processo de evolução muito grande dele, que eu espero muito, porque o Randy ele tá muito apagadinho nos livros. Ele já tinha ali aparecido bem mais, ele já tinha bem mais destaque, ele já tinha feito e aprendido a fazer alguma coisa, alguns feitos ali um pouco interessantes. A gente vai ter o fim da relação da Elwyn com o Randy. Eles vão ter uma conversa e a Elwyn ela vai colocar um fim no relacionamento dela com o Randy. Inclusive vai deixar aí o caminho aberto para que o Randy ele possa viver as novas emoções, os novos romances dele que estão por vir por aí. Assim, eu fico muito triste porque é um casal que eu particularmente gosto muito. Eu sei que quase ninguém gosta, mas inclusive assim, a gente já pode ver que despertou ali no Randy um interesse amoroso no final ali do episódio da 2ª temporada, do último episódio, onde ele já vai deixar ali o caminho aberto para ele viver novas emoções com a Elaine. É o primeiro caminho amoroso que o Randy ele vai ter. Eu acredito que nessa temporada a gente já vai começar a ver ali as proximidades, um pouco ali do novo e do segundo romance que o Randy vai viver. Para quem não sabe, o Randy ele vai ter 3 mulheres e, como vocês são muito curiosos, eu vou contar aqui. Se você não quer ver, você pula ali alguns minutinhos do vídeo que eu vou falar para vocês quem são logo mesmo, porque vocês gostam disso. O Randy ele vai ter 3 romances. Um deles é com a Elaine, que eu já falei aqui para vocês. Inclusive ela já se apaixona por ele ali, amor à primeira vista, o olhar, já deu pra perceber ali naquela cena assim de filme de romance deles dois. Além disso, a gente vai ver uma proximidade do Randy com a Aviendha, que é o segundo ponto romântico aí do Randy. E o terceiro é a Min. Sim, pasmem. A Min ela vai ser aí o terceiro romance do Randy. Inclusive, as 3, elas futuramente elas vão entrar em um acordo e elas vão conversar sobre isso, vão dividir ele assim de boas. Então o Randy ele vai ter aí suas 3 mulheres. Se vocês quiserem mais detalhes, eu posso falar aí depois sobre esses detalhes, mas não é o foco aqui do vídeo. Vamos lá. Vale lembrar, gente, que tudo que eu tô falando aqui é baseado no livro. Então pode ser que algumas das coisas que eu contar aqui pra vocês, elas não aconteçam. Isso porque o Rafa ele tá adaptando, tá mudando muita coisa.
então pode ser que alguma coisa fique ali de fora, pode ser que alguma coisa não aconteça de uma forma diferente. É uma adaptação e eu estou me baseando pelo livro. A gente vai ver Alan Fair indo ali atrás do Randy para pedir para ele se unir ali ao lado dela, para ele ficar do lado dela. Ela vai ficar um pouco preocupada, né, porque os coleguinhas delas foram libertos. Ela de fato ficou ali com um pouco de medo. Para quem não percebeu, naquela situação ali dela com a Moghedien, ela não estava com medo em si da Moghedien, mas com medo do que os amigos deles vão fazer, o que vai acontecer. Isso porque todos eles foram libertos. Então, os planos dela foram por água abaixo, já que ela estava planejando ali se livrar do Ishamael e ficar só ela para reinar o caos, ser a dona de tudo. Inclusive, ela tem um egoísmo assim gigante. E aí ela vai conversar com o Randy pedindo para que ele se alinhe ao lado dela e dizendo que se ele se alinhar ao lado dela, ela tem coragem de enfrentar até mesmo o próprio Shaitan, e aí eles dois juntos podem governar o mundo e etc, aquela coisa toda fantasiosa que ela tem de querer ser a primeira, de ser a grande. Como eu falei para vocês, o Samael é um dos abandonados que eu acredito que a gente já vai ver nessa próxima temporada. Isso porque no livro ele já começa tocando terror, enviando Trollocs lá para a Pedra da Lágrima. E aí ele já começa conquistando o território. Nos livros a gente veria o Randy tocando raios ali para acabar com os Trollocs, mas eu acredito que na série a gente não vai ver isso, porque o Randy ainda não tem controle desse poder dele, então não sei como é que eles vão adaptar isso. Mas eu acredito que talvez a gente vai ter alguma intervenção das Aes Sedais, colocando ali algo contra o Samael. E aí o Randy ele vai começar a perceber que os abandonados eles já estão conquistando territórios, eles já estão começando a se movimentar. E isso vai fazer com que ele comece a se movimentar também. Ele vai perceber que ele precisa evoluir, que ele precisa criar aliados, tomar terras, não tomar terras assim. Ele vai começar a perceber que ele vai precisar começar a trazer pessoas para o lado dele e formar grandes aliados. Nisso ele resolve então partir com o Zael para o deserto, que aí ele vai para a cidade secreta de Rio-Dean, que vai ser uma cidade que vai ajudar muito ele e que vai trazer grandes informações para a gente. O Mesh ele vai começar a se ver assim um pouco indeciso, um pouco confuso, qual a importância dele para dentro de toda a história. Ele vai ficar meio perdido, o que é que eu estou fazendo aí no meio de pessoas tão fortes. E aí ele vai partir junto com o Randy, a Gwen e a Moiraine lá para o deserto do Zael, para Rio-Dean, para ele conseguir encontrar mais informações sobre quem ele é e entender um pouco mais de qual o papel dele para dentro de toda essa história. De um outro lado, a gente vai ver a Elaine, a Nynaeve, e nos livros a gente tem um terceiro personagem que é o Tom. Ele é um personagem que apareceu pra gente lá na primeira temporada. Inclusive eu quero abrir aqui um parêntese, porque assim, começou a acontecer ali alguns rumores de que o Tom ele vai estar de volta nessa terceira temporada. Eu acredito que sim, porque nesse livro ele tem um impacto importante para a história e futuramente também. E o que acontece? Ele é o par romântico da Moiraine nos livros. Para quem não sabe, a Siuan e a Moiraine nos livros elas não têm essa relação que elas têm aí na série. Então elas não têm uma relação assim, um par romântico. Inclusive cada uma delas tem o seu namorado, né, o seu par romântico, que aí o Tom é o da Moiraine. E aí as pessoas, né, que são fãs da Siuan e da Moiraine já começaram a ficar tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Vão acabar com o nosso casal, e eu acho que é muito interessante a gente ver o Tom voltando aí para a história, porque começa a gerar aquela dúvida, será que a Moiraine vai ficar com o Tom? Será que vão fazer mudanças ali no relacionamento delas duas? Porque até onde a gente viu, a relação da Moiraine com a Siuan, ela teve um rompimento muito grande, e aí não dá para saber, eu não posso comentar sobre o que vai acontecer, porque assim, de fato isso não existe nos livros. É algo a mais que inclusive encaixou muito bem lá na série e é algo muito interessante, que uma adaptação muito boa que foi feita bem na minha opinião. Mas eu acredito que a gente vai ver que a Moiraine ela vai estar um pouco mais distanciada ali da Siuan e talvez pode sim começar a rolar ali um clima entre ela e o Tom, acontecer alguma coisa, já que ela tá ali em rompimento com a Siuan, e aí o Afaifá, né, o novo romance da Siuan pode aparecer aí também. Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Mas, de um outro lado, a gente tem aí a Nynaeve, a Elaine e o Tom partindo ali com a missão de serem aí o grupo caçador das Black Ages. Inclusive, elas vão para a cidade de Tanchico para poder caçar as
Ajas Negras. E em um terceiro cenário, a gente tem a personagem da Min voltando, que inclusive nos livros ela é bem mais interessante do que a personagem que está apresentada aí pra gente na série, que não tá fazendo assim basicamente nada, não tá tendo muita importância, então eu espero que ela apareça mais nessa próxima temporada. E aí ela resolve ir para a Torre Branca, já que ela tá como uma fugitiva, assim, para poder se reportar ao trono de Amberlin, que é uma coisa que é aconselhada pela Moiraine para ela poder fazer. Inclusive, a Torre Branca ela vai ser muito importante nessa próxima temporada, porque a gente vai ter um caos gigante reinando dentro da Torre Branca. E aí, com a chegada da Min e essa conversa da Min com a Siuan, que começa a acontecer todo o caos. Isso porque a gente tem uma nova personagem, que é a Elaida, onde ela é uma Aja Vermelha, e aí ela começa a ver que a Min junto com a Siuan, elas estão tendo uma conversa, tem ali alguns segredos, estão meio que mal combinadas ali com a Moiraine também, e aí elas percebem que todas elas estão entrelaçadas, estão escondendo alguma coisa do dragão renascido. A Elaida, ela é uma personagem assim, diabólica, a mulher é o cão mesmo, e aí ela vai começar a se movimentar dentro de toda a Torre Branca. Ela tem algumas forças que vão dar apoio a ela. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai deportar a Siuan e ela vai conseguir derrubar a Siuan do trono. E a gente vai ver a Siuan passando por uns maus bocados assim gigantes. A gente vai ver um conflito muito grande acontecendo dentro da Torre Branca. A gente vai ver meio que uma divisão da Torre Branca de áreas, muitos conflitos acontecendo. Umas pessoas tramando umas contra as outras. Assim, a gente já vê que elas têm assim uma certa rivalidade e isso vai ser muito maior nessa próxima temporada. E vai acabar culminando aí na queda da Siuan. A Siuan ela vai perder o trono de Amberlin. Inclusive, ela e a Lyanna vão passar por um dos momentos mais tristes, fortes, assim, que uma Aes Sedai ela pode passar. Isso porque elas vão sofrer o estancamento, elas não vão mais poder canalizar, elas vão ser estancadas ali da fonte, o que vai ser muito triste, vai ser muito doloroso. Então, se você é fã da Siuan, já pode preparar o seu coração, porque ela vai sofrer muito nessa próxima temporada. Ela e a Lyanna, coitadas, vão sofrer o pão que o diabo amassou. Isso porque a Elaida desgraçada vai fazer com que tudo isso aconteça. Inclusive, ela é quem vai ser a próxima pessoa para o trono de Amberlin. Ela vai sentar lá e vai começar a causar um reboliço muito grande na Torre Branca. Inclusive, a gente vai ver muitas Ajas, muitas Aes Sedai se repartindo, fugindo. A Torre Branca ela vai ficar de fato assim de cabeça para baixo. E a Min ela vai ter muitas visões de tudo que vai estar acontecendo aí, o que é que vai vir, e ela vai ficar muito preocupada. Inclusive ela vai entrar aí dentro da Torre Branca com identidade falsa, ela vai meio que viver uma personagem que não é ela, uma mulher de cabeça baixa, e ela vai ficar tentando se camuflar e se proteger ali dentro da Torre Branca, mas na verdade ela vai estar envolvida dentro de tudo que vai estar acontecendo ali dentro. Vamos ver de volta Dois Rios, que infelizmente vai estar assim, tomada por um caos gigante também, porque Dois Rios vai preocupar muito o Perrin e vai fazer com que ele volte para a sua casa natal, para que ele possa defender o seu lar. Isso porque a terra deles, o vilarejo deles, vai estar sendo tomada ali por Trolls e por Mantos Brancos, onde os Mantos Brancos eles vão estar lá caçando Aes Sedai. Isso porque eles veem que em Dois Rios saíram duas Aes Sedai, futuras Aes Sedai, que foi a Gwen e a Nynaeve. Então eles vão começar a ir lá para poder caçar elas, para poder acabar. Nisso o Perrin ele vai ficar muito preocupado, ele vai voltar lá pro lado dele para poder defender, para poder brigar e expulsar ali os Trollocs e também os Mantos Brancos. O Padan Fain vai aparecer, vai começar a tocar o terror, vai começar a minar a cabeça dos Mantos Brancos, dizendo que o Perrin é um amigo das trevas, e aí vai começar a acontecer toda uma briga e muitos conflitos também. E aí o Perrin ele vai estar à frente desses conflitos, e a gente vai ter um personagem voltando, que é o Tan Altor, aí, o pai do Range, que é uma figura que é muito incrível. Então a gente vai ficar muito feliz de ver esse retorno dele, porque ele vai ser muito importante aí para o Perrin, vai ser meio que o braço ali forte do Perrin. Além de que o Perrin, ele nos livros, ele também tem o apoio aí da Verin e da Alanna, que vão ser duas peças assim super importantes, principalmente a Verin, que vai lutar ao lado dele para que ele possa recuperar Dois Rios.
Então a gente vai ver o Perrin, ele tendo uma evolução muito grande, ele estando à frente de todos esses conflitos, ele tomando atitudes, ele fazendo o lar dele voltar a ser de fato deles mesmos. A gente vai ver a família do Matt também se juntando ao Perrin para poder lutar. E é assim, eu fico todo arrepiado porque vai ser um dos momentos mais incríveis. Vai ser Dois Rios. O Perrin, ele é um dos personagens que mais evolui, que tem mais amadurecimento, que mais cresce aí nesse próximo livro. Então vai ser muito, muito bom. É impossível você ver o Perrin nesse próximo livro e você não se fascinar, pelo menos ali um pouco, por ele. Inclusive, ele vai ser aí super aclamado quando ele conseguir montar o plano para eles acabarem com os Trollocs, e aí vai dar tudo certo. E ele vai ser aclamado aí como Lord Perrin. E o interesse amoroso do Perrin, eu não sei se eles vão colocar, mas eu acredito que sim. A futura esposa do Perrin, ela já deve aparecer aí nessa próxima temporada, e ela luta ao lado dele aí nessa próxima temporada para poder recuperar Dois Rios. A gente pode até ver já o casamento deles, talvez, nessa próxima temporada, que é uma personagem muito incrível também. E no nosso terceiro cenário, a gente vai ver os nossos heróis chegando lá em Hildean. E aí eles vão ter contato aí com vários Tangreais, inclusive o Matt, a Moiraine e o Randy. Eles vão passar pelo batente de um dos Tangreais, onde eles vão ter acesso ali a algumas perguntas que eles podem fazer. A Moiraine e o Randy, eles vão sair meio confusos de dentro desse Tangreal, e aí o Matt ele vai começar a perceber que eles não querem comentar sobre o que aconteceu lá dentro. O Matt ele vai começar a fazer algumas perguntas, ele vai ter algumas respostas que para ele não vão ser tão satisfatórias assim. Ele vai ver que ele tem que passar por uns maus bocados também, ele vai ficar um pouco apavorado, e ele vai começar a entender um pouco mais sobre o personagem dele mesmo, sobre qual a importância dele, o que é que de fato ele é. Ele vai ter as lacunas preenchidas na cabeça dele de memórias, laços de memórias que ele não tinha, já que ele é um dos grandes heróis aí da Tombeta, ele já teve várias vidas, então ele vai começar a ter grandes respostas, e ele vai ganhar alguns artefatos, que é uma lança, que é muito poderosa dele, e um colar de cabeça de raposa que protege ele contra o poder único. Então ele vai ser um dos personagens mais importantes para a batalha que está chegando, a batalha final. Muito sábio, porque ele vai ter informações sobre as vidas passadas dele, então ele vai ser uma pessoa com grandes experiências, com grandes informações dessa batalha final. Ele vai ter grandes respostas, ele vai ser um personagem assim fascinante mesmo. No episódio final da Roda do Tempo, quando o Randy ele tá se proclamando ali o dragão renascido, a Vienda ela olha para ele e ela fala uma palavra que é Cara-Karn, que significa aquele que vem com o amanhecer. Que os Aiel, eles são o povo que servem ao grande dragão renascido, que para eles é o Cara-Karn, que é o grande responsável por guiar eles aí na batalha final, por guiar o povo deles. Então a gente vai ver o Randy ele se proclamando e ele se autodeclamando ser o Cara-Karn dos Aiel. Ele vai se encontrar com os Aiel, o Randy é um Aiel, ele vai começar a entender um pouco mais da cultura dele, da cultura do povo dele, ele vai começar a se apegar de fato às informações sobre ele próprio, e aí ele vai se apropriar disso. Inclusive ele vai disputar ali com outros dois, eu acho que são dois ou são três, que vão começar a dizer que eles são Cara-Karn também. Então a gente vai ver o Randy provando que ele de fato é Cara-Karn. E aí a Vienda ela vai ser responsável por ensinar para o Randy tudo sobre a cultura Aiel. Então a gente vai ver uma proximidade um pouco maior deles dois, e por isso eu já começo a acreditar que vai começar a rolar ali algumas faíscas entre eles dois. E em Tanchico a gente vai ver a Elaine e a Nynaeve junto com o Tom, talvez, procurando as Aes Sedai servidoras aí das trevas. E aí a gente vai ver que elas estão em uma busca por elas. Nisso a gente vai ver de um outro lado o grupo da Liandrin, que está sendo liderado ali pela Moghedien, procurando um Adan masculino que é para ser usado ali para capturar, para poder controlar o Randy. E é aí que a gente vai ver o primeiro embate da Nynaeve contra a Moghedien, que é um dos grandes feitos aí dessa próxima temporada, e é uma das coisas que a gente está mais ansioso para poder ver. Isso porque a Nynaeve ela vai estar procurando as Aes Sedai que fazem parte da Black Ajah, e aí a Moghedien ela vai estar
dentro da sala onde está o Adam masculino, o objeto que é para ser usado, e a Nynaeve ela vai entrar lá dentro também. Então a gente vai ver o primeiro embate da Nynaeve contra a Moghedien. Elas vão ter uma luta assim épica, fantástica. E a gente vai perceber que o nível de poder delas duas ele é igual. Então sim, a Nynaeve ela é muito forte. Ela tem um nível de poder aí de igual para igual com uma das abandonadas. Vale ressaltar que inicialmente o nível de poder dela é igual ao da Moghedien, então elas vão brigar de igual para igual. Inclusive a Moghedien vai até fugir porque ela é ótima nisso. E futuramente a gente deve ver o poder da Nynaeve ele aumentando de fato até chegar ao nível de poder máximo dela, onde ela vai poder superar a Moghedien e ela começa a ficar de igual para outras abandonadas. Então a Nynaeve é sim muito forte. Um dos pontos mais interessantes desse próximo livro são os embates dela com a Moghedien. A Moghedien é a inimiga maior que a Nynaeve ela tem. A Elayne ela vai ser uma peça muito importante também nessa próxima temporada. Isso porque ela vai começar a se entender um pouco mais. Ela vai brigar ali pela coroa, né, da família dela. A gente vai ver mais personagens da família dela, mais pessoas da família dela. A gente vai começar a conhecer um pouco mais da história dela. E a gente vai ver também que ela tem grandes especialidades que vão ser aí super importantes, que outras Aes Sedai nunca conseguiram, e em vários anos ela vai conseguir se mostrar aí uma grande técnica para principalmente a criação de objetos, de tangreais, de artefatos super importantes para toda a história. Falar sobre a Eowyn, ela vai ser aí muito importante. Ela vai se descobrir aí no Osaiel como uma andarilha dos sonhos, que eles têm a capacidade de entrar no mundo dos sonhos sem precisar de um tangreal, ou seja, sem precisar de nenhum objeto com força mágica, para que eles consigam entrar e sair do mundo dos sonhos da hora que eles quiserem. Então a gente vai ver que um outro personagem futuramente ele vai se revelar também como um dos andarilhos dos sonhos. É algo super comum ali no deserto do Osaiel, assim, se você chutar uma árvore cai uns 10, 15 andarilhos dos sonhos. Eles são bem especialistas em fazer isso. Outra coisa que a gente vai ver é novos abandonados, e a gente vai ver o Range tendo ali um embate com o Asmodean, que eu acredito muito que ele vai aparecer nessa próxima temporada. Ele é um dos abandonados que na verdade assim, ele vai ser responsável por ensinar ao Range a como usar o poder único dele, a como poder canalizar de forma melhor. Ele vai ser meio que obrigado ali pelo Range a ensinar ele a como usar o poder único. Então vocês devem estar se perguntando, mas por que ele vai ensinar isso pro Range? Ele vai ser obrigado a fazer isso, então ele não vai ter muita opção. E aí a gente vai ver finalmente o Range ele evoluindo e sendo ensinado por um abandonado, já que não tem muitos homens que canalizam o poder, a não ser ali os abandonados. Então ele precisa sim que alguém ensine ele, oriente ele a como usar o poder dele. E aí ele vai começar a ter uma evolução muito importante, porque ele vai começar a saber de fato até onde ele pode chegar, ele vai começar a abraçar o poder dele. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são os momentos mais impactantes e importantes da terceira temporada. Se eu esqueci de alguma coisa, para quem lê os livros, pode deixar aqui nos comentários também. Se você gostou aí, deixa já o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve. Aproveita e comenta aí qual o momento mais importante, assim, qual o momento mais que você está mais ansioso para poder ver dessa terceira temporada. Então é isso, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Desculpe, o vídeo ficou muito grande, porque de fato é muita coisa que vai acontecer, muita coisa para a gente falar. Então muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu joinha, comenta suas expectativas para a próxima temporada, vai assistir os outros vídeos. Me acompanha nas minhas outras redes também, porque ajuda demais, e vocês precisam me acompanhar porque eu estou falando da Roda do Tempo lá direto, estou compartilhando notícias, estou criando conteúdos diferentes, então me acompanhem por lá também. É isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês me abraçarem aí com a Roda do Tempo. Eu vou estar tentando trazer sempre vídeos novos sobre diferentes assuntos. Se vocês tiverem sugestões, sempre que tiverem, pode deixar aqui nos comentários. É isso, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.